Shalom, amigos. Rabino Jacques Kukerkorn. Estou tomando um tempo aqui para gravar para vocês a mensagem para Rosh Hashanah, baseada no sermão que eu vou dar para minha sinagoga. Tá aí 8 páginas. Eu lamento que eu não vou poder estar com vocês aí, porém, pelo menos fica minha mensagem, vocês saibam, 10 páginas. Eu estou pensando em vocês. Tá? Na terra de Israel, durante o segundo século da Era Comum, os rabinos debateram vários temas. Em geral, eles gostavam, eles adoravam esse debate. A discussão, porém, sobre o forno de Aknai dividiu os rabinos em dois grupos. A pergunta foi posta se o forno desse sujeito que chamava Aknai era puro ou impuro. O Rabbi Eliezer, filho de Hirkanos, considerado a maior mente legal dos seus dias, declarou que ele estava puro, estava limpo. Os outros sábios disseram que não, estava impuro, estava sujo. Rabbi Eliezer não aceitou a decisão da maioria, como era o comum. Ele trouxe todo o argumento possível e imaginável, e ainda assim eles não aceitaram a lógica dele. A sua lógica era, ainda que o forno é construído de tijolos individuais, o cimento que está entre eles faz como se ele fosse um só utensílio, um objeto só, e portanto ele pode ser impuro. Isso é o que disseram os sábios, e ele recusava aceitar essa opinião. O Rabbi Eliezer ficou tão bravo que ele disse: se a lei está de acordo comigo, que essa árvore que está aqui do lado de fora da academia se mova. E um milagre aconteceu, e no mesmo instante, a árvore se moveu uns 30 metros, 50 metros, sei lá. Os sábios riram da mágica do Rabbi Eliezer e declararam: nenhuma prova é relevante nesse caso no que diz respeito a uma árvore. O Eliezer ficou mais bravo e mais ainda buscando seus poderes milagrosos e disse: se a lei está comigo, que a água do rio, do riacho que corre aqui fora da casa de estudo, que ela prove isso. E de repente a água começou a correr no sentido contrário. Os sábios disseram: nenhuma prova você pode trazer por causa do rio mudar de curso. Ele gritou: se a lei está comigo, que as paredes da academia provem isso. Os sábios olharam para ele alarmados quando as paredes começaram a cair em cima deles. Rabbi Yoshua ben Hanina, porém, deu uma bronca nas paredes, dizendo: quando os sábios estão ocupados debatendo assuntos legais, você não tem direito nenhum de se interferir e tomar um lado, partido um lado do outro. E aí as paredes pararam de cair. Isso só fez o Eliezer mais bravo ainda. E aí ele se olhou para o céu e disse: se a lei está de acordo comigo, que seja aprovado dos céus. E uma voz veio do céu respondendo: por que os sábios disputam com Rabbi Eliezer, recusando reconhecer que a lei está de acordo com ele? Rabbi Yoshua, então, pulou da sua cadeira e reclamou, recitou um verso da Torá, de Deuteronômio 30:12, Loba shamayim hi, loba shamayim hi. Ela não está nos céus, ela não está nos céus, ela não está nos céus. O que Rabbi Yoshua quis dizer com isso? Rabbi Jeremias respondeu: já que a Torá foi dada para nós no Monte Sinai, nós não colocamos nenhuma atenção para uma voz que venha dos céus. A lei, como é de costume, segue a opinião da maioria, mesmo quando Deus fica do lado da minoria. Deus nos deu intelecto para pensar e as faculdades para poder discernir a verdade entre as linhas da Torá. Os milagres só nos distraem do nosso sagrado trabalho de Talmud Torá, de estudar a Torá. Nós não escutamos a voz de Deus através das nossas orelhas, ou nós não vemos os milagres de Deus com os nossos olhos, mas sim com os olhos de estudo da Torá, lendo as letras sagradas da Torá, e as nossas orelhas que estão abertas para a sabedoria dos nossos companheiros. Dada a teimosia do Rabbi Eliezer, os rabinos
acharam que eles não tinham outra opção senão colocá-lo de lado, como assim colocá-lo em Jerem, né? Como que bani-lo do grupo. O grande Rabi Akiva teve a tarefa desagradável de informar o seu querido professor da decisão dos outros rabinos de colocar ele, de expulsá-lo. Rabi Akiva colocou uma roupa preta e se sentou longe do seu professor e disse: meu rabino, eu penso que seus companheiros te abandonaram. Escutando isso, Rabi Eliezer rompeu sua roupa, rasgou sua roupa como um sinal de luto, sentou no chão e chorou muito, de uma maneira muito amargada. E se diz que a sua dor foi tão grande que ele até perdeu o poder da vista, que a sua vista diminuiu. Enfim, uma história. Essa história toda, falando isso, está no Talmud da Babilônia, Bava Metzia 59b. Uma história, talvez uma lenda, verdade ou não, tem uma lição moral. Quantas vezes essa história recorre? Quantas famílias são divididas por argumentos sobre coisas pequenas, como um forno, ou talvez um pouco de joia? A minha mãe queria que eu tivesse esse anel. Não, ela queria que eu tivesse o anel. Ou coisas pequenas da casa, móveis, enfim. Ou uma lista de invitação, de convite, não, de quem você convida. Será que você convida, você tem a obrigação de convidar fulano, meu Beltrano, para o bar mitzvah ou não? Quantas famílias poderiam estar juntas se elas esquecessem e perdoassem o que uma vez foi um pequeno argumento? Eliezer poderia ter tido sua família, seus colegas, poderia ter estado com a sua comunidade de rabinos. Em vez disso, ele escolheu estar correto e aí ele acabou sozinho. No judaísmo, para os rabinos de antigamente, a comunidade era tudo. Estar sozinho era estar sem, era estar em falta. Conhecer a sabedoria de Deus e estar seguro da opinião de Deus era menos importante do que estar em comunidade. A história desse Talmud é incrível e ela é extraordinária. Os milagres e até uma voz do céu são secundários quando comparados com a comunidade. Isso é o que a nossa tradição religiosa ensina. Muitas pessoas acham que o Talmud é sobre a lei judaica. Eles pensam que é um código de lei. Não é. Em vez disso, ele é recontando os debates e as discussões. É sobre criar comunidade. É sobre criar coisas, uma comunidade através da discussão e do debate. Há regras que devem ser seguidas quando você debate com um colega. Você tem que dar crédito para os seus professores. E isso fica muito evidente quando o Talmud vai por páginas e páginas dando uma análise bíblica de uma opinião que foi dita primeiro por alguém mais enquanto o debate está acontecendo. E também o que é esse debate, nesse debate que a comunidade acontece, ela é criada, comunidade que transcende geografia e até mesmo tempo. Porque há debates no Talmud que são de uma geração com a outra geração. O Talmud, então, é sobre comunidade. Sobre uma comunidade de rabinos. Uma comunidade que não está presa por paredes, mas sim presa, que está atada junto nas páginas do livro. Os milagres não são tolerados quando você está dando a sua opinião. O trovão, o relâmpago, as montanhas se chacoalhando com fogo e fumaça, essas destroem a comunidade. De fato, quando os israelitas primeiro viram a presença de Deus no Monte Sinai, está escrito lá em Êxodo 20, Moisés, disseram para ele, Moisés, vai lá, você fala por nós, e o que você disser nós faremos. Que Deus não fale conosco, porque senão a gente tem medo de morrer. Deus acaba criando uma situação que as linhas da comunidade podem ser destruídas até. Os milagres e as vozes celestiais destroem